Eu trouxe aqui hoje um macete para a gente diferenciar subestabelecimento com reserva de poderes do subestabelecimento sem reserva de poderes. Subestabelecimento é um tema que a gente vê em ética profissional e consiste no ato formal pelo qual um advogado ele transfere a outro advogado os poderes que ele recebeu do seu cliente. E aí esse subestabelecimento ele pode se dar de duas formas. Ele pode ser com reserva de poderes ou sem reserva de poderes. No subestabelecimento com reserva de poderes, o advogado inicial que passou os poderes, ele continua no processo. Então, com reserva de poderes, continua no processo. Agora, no subestabelecimento sem reserva de poderes, ele sai do processo, ele deixa tudo para o advogado que ele transferiu. Então, ele sai do processo. Sem reserva de poderes, sai do processo. Então, com reserva de poderes, continua. Sem reserva de poderes, sai do processo. E agora vem o que é mais importante você saber sobre esse tema. Quando é com reserva de poderes, quando o advogado ele continua no processo, ele não precisa avisar o cliente que isso aconteceu, que aconteceu esse subestabelecimento. Agora, se for um subestabelecimento sem reserva de poderes, que o advogado ele sai do processo e deixa tudo para outro advogado, aí ele precisa sim avisar para o cliente. Então o cliente ele precisa ter conhecimento que esse subestabelecimento ele aconteceu. Então agora a gente vai ver uma questão sobre o assunto. O advogado Carlos pretende subestabelecer os poderes que lhe foram conferidos pelo seu cliente Eduardo, sem reserva de poderes, pois pretende realizar uma longa viagem sem saber a data do retorno, não pretendendo manter os compromissos profissionais. Então, sem reserva de poderes, ele saiu completamente e deixou tudo para o novo. Nos termos do Código de Ética e Disciplina, tal ato deve prescindir do conhecimento do cliente por ser ato privativo. Errado, por ser sem reserva de poderes, depende sim do conhecimento do cliente. Letra B. O ato deve ser comunicado ao cliente de modo inequívoco. Correto, subestabelecimento sem reserva de poderes, que ele saiu, exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Artigo 26, parágrafo 1º do Código de Ética e Disciplina. Letra C. O ato deve ser realizado por tempo determinado. Errado também, porque o subestabelecimento sem reserva de poderes não se dá por tempo determinado. Ao contrário, ele traz uma causa de extinção do mandato, né? Extingue o mandato lá do primeiro advogado. E letra D, implica na devolução dos honorários pagos antecipadamente pelo cliente. Errado também. O fato do advogado ele subestabelecer o mandato a outro colega, mesmo que seja sem reserva de poderes, ele não implica na devolução dos honorários que foram pagos antecipadamente. Então, a correta aqui é a letra B, verificar a resposta. Correto, tá? Fundamento, artigo 26, parágrafo 1º do Código de Ética e Disciplina. Essa questão que a gente viu, ela fica dentro da plataforma Minhas Questões, que é uma plataforma de questões comentadas da prova da OAB. Se você tiver interesse em saber mais como que ela funciona, é só clicar no link da bio.